Olá a todos, essa é a segunda parte da videoaula apresentada na JuSubra de 2012 em Canela. A palestra era Anestesia no paciente obeso, alterações farmacocinéticas, farmacodinâmicas, como valorizar. Já falei sobre princípios farmacológicos e alterações no obeso, agora eu vou falar sobre cada fármaco, as alterações e como valorizar isso tudo como uma conclusão final. Então, em relação ao Propofol, ocorre um aumento do volume de distribuição e do clearance proporcional à obesidade. Não tem sinal de acúmulo de Propofol em obesos, mesmo com infusões prolongadas, e as meias-vidas se comportam de maneira similar. Em alvos iguais, você tem efeitos similares em obesos e em não obesos quando avaliados por monitores ou por escalas clínicas de sedação e hipnose. E você tem alguns relatos de consciência transoperatória com anestesia venosa total e quando utilizado peso corrigido. Então, qual é a recomendação? É utilizar peso real, tanto para indução quanto para manutenção. Que eu chamo a atenção que no modelo de Marsh que existe no Diprifusor, que é a bomba comercial utilizada, só vai até 150 quilos. Você não consegue colocar mais do que 150 quilos. Então, se a recomendação é utilizar peso real e você tiver um paciente com uma obesidade superior a 150 quilos, você vai ter dificuldade de usar esse modelo existente na bomba. Em relação ao tiopental, ele tem um aumento do volume de distribuição, um clearance semelhante e uma meia-vida de eliminação aumentada. Então, vai ter uma duração maior da medicação. E tem relatos na literatura de maior sensibilidade ao tiopental. Não está muito claro o que é esse aumento de sensibilidade ao barbitúrico. Em relação à infusão contínua, tem muito pouca literatura no obeso. Então, você deve, pela essa maior sensibilidade, eliminação aumentada, fazer uma correção, usar um peso corrigido para a indução. Os benzodiazepínicos ocorrem em aumento do volume de distribuição proporcional à obesidade, mas você tem uma meia-vida de eliminação aumentada. Em relação ao midazolam, é mais importante a distribuição que a eliminação, então você deve fazer com peso real para indução, para ser proporcional ao aumento no volume de distribuição, e fazer a correção para fazer a infusão contínua, a manutenção, por causa da meia-vida de eliminação aumentada. Em relação aos inalatórios, ocorre acúmulo de gordura na gordura do inalatório com os agentes mais antigos, tipo o ISO, o alotano. Com os agentes menos lipossolúveis mais recentes, como o SEV e o desflurano, você tem uma partição sangue e gordura muito pequena, então você não faz acúmulo mesmo com anestesias prolongadas. Tanto no início, você saturar o sistema respiratório, quanto a retirada do SEVO do sistema respiratório, após 5 minutos, ele não tem mais alterações. E você tem alguns relatos de aumento do nível do fluoreto, por ele ser mais metabolizado no obeso, mas mesmo assim sem importância clínica. Então aqui é a fração alveolar sobre a fração inspirada, mostrando uma pequena alteração no início, em alguns minutos, mas sem diferença clínica. E aqui na retirada da fração alveolar sobre a fração sem gás, você tem diferença estatística até menos de 3 minutos. De 3 minutos em diante já não tem diferença. Ou seja, clinicamente você não tem alterações entre o obeso e o não obeso, sendo, por causa dessa não alteração, uma ótima indicação nesses pacientes a utilização tanto do SEV como do desflurano. Os alfa-2 agonistas, tanto a clonidina como a dexmedetomidina. Eles são muito utilizados em pacientes obesos, principalmente porque eles não causam depressão respiratória. Eles dão muito boa analgesia, estabilidade cardiovascular, sem causar depressão respiratória. Tem muitos relatos na literatura de utilização tanto para sedação, para intubação acordado, com ou sem fibrobronquioscopia. Esses pacientes, várias vezes, pela possibilidade de intubação difícil, são intubados acordados e muito utilizado tanto a dexmedetomidina quanto a clonidina.
mas não tem consenso sobre que dose você vai utilizar. Tem relatos tanto com peso real quanto com peso corrigido. O que eu pude observar é que nos pacientes muito obesos, 250, 300 quilos, eles faziam correção do peso. Nos pacientes com IMC mais aceitável, 40, 45, era utilizado o peso real para fazer tanto a clonidina quanto a dexmedetomidina. Em relação aos relaxantes, os bloqueadores não despolarizantes, eles são drogas hidrofílicas, são drogas polares, e deve ser baseado principalmente na massa magra, que é onde ele vai fazer efeito. Os tempos de recuperação são semelhantes no obeso e no paciente magro, e não tem alteração no volume de distribuição, porque eles são drogas hidrofílicas. E a meia-vida também se comporta de maneira semelhante. Então, a recomendação é que se use sempre o peso corrigido. Em relação ao bloqueador despolarizante, que seria a succinilcolina, ela é ainda muito utilizada para intubação em sequência rápida, principalmente por causa do risco de hipóxia, possível intubação difícil e maior risco de regurgitação e aspiração por retardo de esvaziamento gástrico, ainda ela é muito utilizada. E acontece um aumento da pseudocolinesteirase proporcional à obesidade. Lembrando que é muito importante isso, a succinilcolina ela é metabolizada no plasma, então ela é metabolizada antes de chegar na junção neuromuscular, antes de produzir o efeito. Então, se você não fizer pelo peso adequado, você não vai ter o efeito adequado. Então, a recomendação é que você use sempre o peso real do paciente para a utilização de succinilcolina. Os opioides. O sulfentanil tem um aumento do volume de distribuição proporcional à obesidade, mas tem uma meia-vida de eliminação aumentada. E sensibilidade aos efeitos depressores dos opioides em geral. Então, a recomendação é que se use um peso real para indução e faça uma correção para manutenção. Lembrando de muito cuidado com doses elevadas ou infusões contínuas prolongadas de sulfentanil. O alfentanil e o fentanil têm também aumento do volume de distribuição, uma meia-vida de eliminação aumentada, mais importante no caso do alfenta. Também tem a sensibilidade aos efeitos depressores dos opioides e estudos muito conflitantes sobre que dose utilizar. Então, na dúvida, utilizar um peso corrigido tanto para indução quanto para manutenção. O remifentanil, os efeitos são semelhantes em obesos e não obesos, eles são metabolizados por esterases, não faz diferença no paciente obeso ou não. Então você faz uma correção para indução e para manutenção e vai vendo, titulando a dose conforme a necessidade. A anestesia loco-regional, ela diminui os riscos de depressão respiratória pós-operatória, possibilita técnicas para melhorar a analgesia, não necessita um manuseio de via aérea. Mas as mudanças anatômicas proporcionadas pela obesidade tornam difícil a realização tanto de bloqueios periféricos quanto dos bloqueios centrais. Lembrar que a absorção do anestésico local, em infiltração, ele é diminuído, porque a gordura do obeso ela recebe menos débito cardíaco do que a gordura do paciente magro. Então esse anestésico vai ficar de uma maneira mais prolongada. Em relação ao espaço peridural, você tem aumento da pressão abdominal, aumento do volume dos vasos peridurais, que leva a bloqueios mais extensos do que o esperado e uma distribuição, às vezes, errática do bloqueio. Eu queria chamar a atenção para um fato muito importante. Os estudos mais citados sobre alteração farmacocinética são feitos em muito poucos pacientes. Propofol, 8 pacientes, tiopental 15, inalatório 50, sulfentanil 11 e remifentanil 24. Qual é o nível de evidência que esses estudos estão nos fornecendo? E eles seguem sendo citados, sempre os mesmos artigos. Rocurônio, 32 pacientes, becurônio 14, cisatracúrio 20, atracúrio 14, succinilcolina 45 pacientes. O nível de evidência disso é nível de evidência D, recomendação do especialista. Mas é o que tem na literatura, recomendações de uso, que é o que eu estou passando para vocês, as recomendações de uso baseado no que existe na literatura. Então, concluindo a nossa videoaula, você tem que estar sempre atento para a disfunção respiratória, principalmente no pós. A extubação é um período crítico
né, no paciente obeso. Tem que fornecer oxigênio suplementar, manter a cabeceira elevada, por vezes até o paciente tem que ficar sentado. E sempre num serviço de referência em paciente obeso, em bariátrica, você tem que ter uma não invasiva disponível. Máscara de ventilação não invasiva, ela tem que estar disponível para, se algum paciente complicar, você poder melhorar, evita reintubação em pacientes obesos mórbidos. Você tem que dar sempre preferência pela anestesia analgesia multimodal, de uma maneira a diminuir os efeitos depressores e prolongados dos fármacos. Então, combinações com alfa-2 agonistas, cetamina em subdoses e anestesia loco-regional são boas indicações nesses pacientes. E sempre tentar minimizar a droga com efeito residual prolongado. Só que não adianta você não fazer droga com efeito residual e deixar o paciente com dor. Você tem que ter uma analgesia eficiente sem um efeito prolongado e cumulativo. Não é fácil de conseguir esse ponto de equilíbrio. Então, a monitorização ela tem que ser muito cuidadosa nesses pacientes. O monitorizar a consciência, utilizar analisador de gases, biso, a entropia, monitorizar a junção neuromuscular. Como nós estamos falando que é difícil de determinar quais são as doses, quais são as correções de peso, você tem que estar sempre atento se você está fazendo uma sobredose, se você utilizar o peso real, ou uma subdose, se você estiver usando o peso ideal ou corrigido. Sempre que a tua anestesia estiver saindo do esperado, tiver qualquer alteração fora do padrão, você tem que fazer diagnóstico diferencial se atua de sobredose ou subdose de anestésico. Isso sempre tem que estar na sua cabeça quando você está anestesiando um paciente obeso mórbido. Quanto mais obeso, mais difícil de fazer isso, mais você tem que pensar no ajuste de doses e tentar sempre ir titulando a dose até você chegar na dose necessária, a dose correta para aquele paciente. É isso que eu gostaria de deixar como recado. A aula que foi apresentada na Jossubra vai ficar disponível no site junto com outras videoaulas. Temos alguns artigos também no site. Deixar os meus outros contatos do Twitter e Facebook também. Obrigado a todos.